Fala pessoal, acabei de deixar meu filho ali para treinar um futebol, resolvi gravar um vídeo aqui, falar um pouco do meu público mais tiozão, que assim como eu, quer saber como é que seria a carreira aqui no Canadá depois dos 40 anos de idade. Nossa, nem acredito que estou falando isso, como o tempo voa, né meus amigos, mas é isso aí. Eu cheguei aqui no Canadá aos 35, para quem não sabe, fiz college, fiquei conhecido como o tiozão do college no Canadá, e hoje tenho 41 e já graças a Deus uma carreira engatada aqui. E aí eu sempre recebo inbox: ah, tiozão, agora que eu tô pensando em ir, é tarde demais, o que você acha e tal. E eu queria falar sobre esse assunto com vocês. O que eu acho? Assim, de novo, a sinceridade total, do fundo do meu coração, sem papas na língua, né? Sem aquele papinho furado. Eu penso o seguinte sobre isso, cara. Eu vou contar uma história rápida pra vocês para ilustrar o que eu quero falar. Eu fui visitar uma família há 2 semanas de brasileiros, cara, aqui no Canadá. E foi a família que eu conheci de brasileiro que mais bem adaptada estava, sabe? Chegaram aqui há 13, 14 anos. Cara, e fez praticamente parte da sociedade canadense. Pessoal muito bem adaptado, cheio de amigo local, casa própria, até na cultura canadense aqui, o cara lá, ele sai para caçar, eles vão acampar, uma coisa que é bem típica aqui do Canadá. O pessoal eu fiquei muito impressionado, achei muito bacana isso. E por outro lado, também tem muita gente. Ah, só outra coisa, o cara eu fui visitar, ele ficou tão canadense que já reforma a casa dele toda, sabe? E é uma cultura, é uma característica muito canadense esse lance de reformar a própria casa, sabe? De não só assim trocar uma coisinha ali e tal, mas assim, às vezes é trocar o piso inteiro, às vezes é consertar toda a fachada. Às vezes eles pegam umas casas mais antigas assim e reformam a casa inteira. Então, esse cara fez isso na casa dele, que eu achei um barato. Mas então, eu queria falar sobre isso, porque tem muita gente também que tá aqui há 10 anos, 12, e cara, literalmente nunca foi convidado para ir numa casa de um canadense, não conhece um canadense, conhece até assim muita da cultura, das coisas que eles conhecem do Canadá, de ver à distância ou de ouvir falar. E o que isso tem a ver com fazer a carreira aqui no Canadá, depois dos 40 ou depois dos 35, ou se a pessoa se sente muito ultrapassada, muito velha para fazer carreira. Vou contar minha história aqui para vocês, um pouco de como é que foi a parte do trabalho. Eu fiz college, durante o college na minha época, agora mudou um pouco, né? Mas na minha época você podia trabalhar meio período, que já restringia as vagas praticamente a entry level. Você pode chamar de subemprego, o que for. Eu não ligo de falar sobre emprego porque eu concordo que às vezes é um pouco de subemprego mesmo. Então eu trabalhei numa loja de tinta alguns meses lá, me lascando, né? Depois eu fui trabalhar entregando comida, que pra mim foi o melhor emprego dessa época, né? E quando o college tá terminando, eu, você tem que trabalhar durante um período como parte do seu currículo, entendeu? Então você vai usar essa experiência de trabalho para se formar na pós-graduação. E aí foi quando eu tive a brilhante ideia de trabalhar no aeroporto de Vancouver. Estou sendo irônico, para quem sabe, eu não gostei da experiência nem um pouco. Muitas pessoas aproveitam esse emprego já para emendar já o negócio da residência permanente e tal. Não foi muito o meu caso, eu não gostei. E também outra coisa que limita muito a carreira, você conseguir vagas melhores, é o lance de você não ter residência permanente, né? Porque uma empresa não vai te contratar, assim, raramente vai te contratar para uma função mais estratégica, mais séria, pagando melhor, não tendo um papel que prove que você pode morar aqui de maneira definitiva. Então isso conta muito na hora de conseguir uma vaga de emprego. Não é impossível, de novo, mas é geralmente como as empresas pensam. Eu tendo a concordar, né, cara? Se eu sou dono de uma empresa, por mais brilhante que seja o candidato, falei, pô, quem garante que quando acabar o vice provisório dele, ele vai embora e eu vou ter que contratar outra pessoa no lugar? E quem é empresário, quem está aí no mundo aí corporativo, sabe quanto é que custa ter
contratar, treinar e até mesmo trocar, ter o turnover, né, de funcionário. Então, as empresas evitam. Quando sair o PR, muda tudo, né? Aí você pode partir, você pode ir de uma maneira mais agressiva. Mas então, cara, as pessoas, eu falando agora, eu falei das pessoas que se adaptam. O meu caso, eu sempre falei que isso no canal, para quem me conhece de antigamente, e para quem é novo, eu tô contando agora. Eu e minha esposa, a gente sempre teve a ideia de falar, cara, a gente mora no Canadá, então a gente tem que viver aqui, estar presente aqui. Tudo bem ter alguns amigos brasileiros, é bacana, a gente tem ótimos amigos brasileiros. Tudo bem ir, sei lá, comer uma comida brasileira e tal. Mas viver aqui como se estivesse no Brasil, você não vai estar presente aqui, muitas vezes, né? E a gente resolveu dar uma chance para as amizades locais, para a cultura local. Então a gente também adotou algumas coisas, né? A gente virou negócio de acampar, a gente adotou 100%, até o estilo do canadense de conduzir a família, de jantar mais cedo, de ir para a cama mais cedo. Enfim, e a gente também abriu nossas casas, nossas amizades para os amigos canadenses. O nosso critério para ter amigos não é assim nacionalidade exatamente, são mais os valores, né? Se as pessoas têm mais ou menos mesmo 10 mil valores, não importa a nacionalidade. Então acabou calhando que a gente tem bons amigos canadenses que têm os mesmos valores que a gente, tem bons amigos brasileiros que têm os mesmos valores que a gente e de outras nacionalidades também. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso de estar presente no Canadá, tipo, de estar aqui, de estar querendo viver aqui, me ajudou muito na minha carreira. Porque depois eu fui para o mercado, para o mundo corporativo de vez, assim, mais ou menos quando o PR saiu, eu fui para o primeiro emprego corporativo, uma multinacional britânica aqui, e até meu cargo era até impressionante, porque eu eu era responsável por uma área geográfica muito grande, que é o oeste do Canadá, então algumas províncias aqui do oeste. Então eu atendia muito cliente e eu tive a oportunidade de entender um pouco, sabe, do mercado, do mundo corporativo aqui. Mas recentemente eu mudei para uma outra multinacional. Foi um upgrade financeiro, né? De benefícios e tal. E até de empresa, uma empresa maior, com mais oportunidades. Sair daqui, tá começando a bater vento aqui. Bom, e nesse trabalho novo, as pessoas só foram saber da minha idade quando praticamente na entrevista pessoal. Um processo seletivo foi bem longo, bem extenso, né? Uma primeira ligação, uma segunda, não sei o que, e-mail e vai, até chegar na entrevista pessoal. Geralmente, para emprego assim mais sério, a entrevista pessoal já é um bom sinal, você já está nas fases finais. E aí eu preciso falar para vocês o seguinte, sem querer desviar de novo. O vídeo sem roteiro funciona assim. Tem o lance, a partir da hora que você opta por não se adaptar ao Canadá para viver mais ou menos um Brasil paralelo, sem trocadilho mas viver aqui mais ou menos no Brasil ao mesmo tempo, eu vejo muita gente que não sai do entry level. Então vai trabalhar em loja, por exemplo, loja do Walmart, vai trabalhar em loja de material de construção, vai trabalhar na loja de tinta como eu trabalhei e não sai mais de lá. Tem problema, ou loja de shopping, né? Tem problema fazer carreira lá? Não tem problema você fazer carreira lá, só que não ganha muito bem, cara. Né? É raro você o cara é gerente de loja, ganha pouco. E aí tem que trabalhar no final de semana, enfim, é um ambiente super chato e tal. Por isso que eu acho que o fato de eu estar... Da hora que passa uma pessoa, me desconcentra aqui, tem que fugir aqui um pouco, vai bater um sol na minha cara e o vento, mas vamos lutar aqui, vamos continuar a conversa. Então por isso que eu acho que o fato da gente ter forçado uma adaptação maior aqui me ajudou na carreira profissional, gerou uma bola de neve positiva. Porque é igual, eu gosto de comparar muito aquele cara lá que frequenta o Brasil, que é o Tim Explica, né? É uma figura. Cara, se adaptou muito bem ao Brasil, porque ele mergulhou na nossa cultura, né, cara? Então assim, ele viu, ele praticamente manja da cultura brasileira. E aí o fato de a gente estar presente, a gente abrir as portas para o Canadá, me ajudou também a navegar no mundo corporativo, né? Porque aí eu sei mais ou menos conversar, né? Não estou dizendo que o inglês é ser fluente, ao ponto de ser nem próximo de ser nativo. Estou querendo dizer o seguinte: os assuntos que eu tenho com os canadenses
eu consigo conversar com eles porque eu já estou aqui há algum tempo e já tenho alguns amigos canadenses, eu sei mais ou menos como é que eles pensam. Por outro lado, se eu não tivesse dado essa chance, provavelmente eu estaria preso no mundo do entry level, lá da loja e tal, e não conseguiria fazer carreira. Mas voltando ao assunto da idade, o pessoal não sabia muito da minha idade, não perguntou a minha idade no processo seletivo. E as empresas estão cada vez mais aqui respeitando esse lance da idade da pessoa, sabe? De não ter que julgar o candidato pela idade, que eles podem perder bons talentos, porque, esse cara tem mais de 40, não vou mais contratar. E aí quando eu fui contratado e tal, e me mandaram pro treinamento, mandaram lá para os Estados Unidos e tudo mais, eu fui contratado com os caras de 50, entendeu? Fui contratado com caras de 45, eu fui contratado com uns gênios recém-formado, com engenheiro e tal. E aí eu vi, cara, que legal isso, né? Muito feliz, assim, de estar nessa vaga, mesmo sendo imigrante, né? Mesmo não tendo inglês nativo e mesmo tendo 40 anos de idade. Então eu acho que o que me ajudou foi o fato de eu ter dado essa chance de viver mais adaptado aqui ao Canadá. Eu peço desculpas pelo sol bem na minha cara, que é o lugar que eu encontrei que está menos vento e menos gente passando. Toda hora que passa alguém eu paro de gravar e perco um pouco do fio da meada. Então, se você está querendo ir para o Canadá e recomeçar a carreira, fazer college e tal, você vai ter umas etapas, tá? Vai ter, mas não vai ter problema tanto assim com a idade, mas vai depender mais de você. Se você está nesse projeto de vir com a família, eu quero pedir para você falar comigo. Talvez eu possa te ajudar. E mandar um salve aí no inbox, um e-mail no Claudio forcanada@gmail.com, que talvez eu possa te ajudar nessa empreitada aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo do seu tio e a gente se encontra no próximo.